Em janeiro de 2018, entrou em vigor o E-Social. Isso para as grandes empresas, com faturamento acima de 78 milhões por ano. Agora, em julho, 1º de julho, ele entra em vigor também para as pequenas e médias empresas. Todas as empresas que têm faturamento abaixo desses 78 milhões. E para falar a respeito do E-Social, nós voltamos daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no canal 25, essa universidade em sua tela, que hoje vem falar a respeito de segurança no trabalho, no que se diz respeito às exigências do E-Social. O E-Social que entrou em vigor agora em 2018, no primeiro semestre para as grandes empresas, no segundo semestre para as empresas de médio e pequeno porte, para as microempresas também. E para falar a respeito dessa área do E-Social, que é a segurança no trabalho, eu trouxe aqui um grande amigo, um grande brother, uma pessoa que eu já tenho um contato quase que semanal, não é isso? É. Que é o Heraldo Dávila. Heraldo, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Imagina. É um grande prazer receber aqui, um prazer meu e de toda a equipe e de todo o Canal 25. O prazer é todo meu. Muito bom. Heraldo que é o Heraldo Luiz Teixeira Ribas Dávila, quase 35 anos de formação de técnico de segurança no trabalho. Ele trabalhou na CPFL, numa empresa de segurança patrimonial também. Ele é técnico de segurança do trabalho na CPFL, analista de sistemas na CPFL, ANP, instalação de call center. Ele é pós-graduado em gestão empresarial no curso de economia da Unicamp e logística no LAUT. LAUT, para quem não sabe, eu não sabia, é o Laboratório de Aprendizagem Logística e Transporte do curso de Engenharia Civil também na Unicamp. E o Heraldo vem falar com a gente aqui a respeito de algumas dúvidas que não só eu, como nosso telespectador também, que é empresário, principalmente o pequeno empresário, tem em relação à implantação do E-Social, que é um novo conjunto de ferramentas do governo federal que intensifica a forma do governo federal fiscalizar as empresas no que se diz respeito à segurança do trabalhador. E o Heraldo, eu acredito que pode falar um pouco para a gente a respeito desse atual cenário, né, Heraldo? Como que está o E-Social hoje em relação às pequenas e médias empresas, principalmente? Bom, elas começaram em julho, porém, 6 meses antes estava aberto o sistema para ela, para fazer os testes. Ela poderia errar o quanto fosse nesse tempo. Que não era multado. Não era multado. Acredito também que após julho não vai ser multada, vai ser notificada. Eu costumo ligar o imposto de renda ao E-Social. Como assim? Primeiro, se eu quiser saber se a minha empresa está no E-Social, ela peça para quem está fazendo os papéis, quem está mexendo com o sistema, o recibo de que está cadastrada, como tem no imposto de renda. Você não tem o recibo no imposto de renda? A empresa lá no E-Social é a mesma coisa. E o estágio em que está nesse começo de julho, a gente vê muito no mercado que está todo mundo tropeçando. Todo mundo está... Será que tem que fazer determinada situação? Será que não tem? Não é só na área de segurança do trabalho. É em tudo. Saúde. Tudo. Financeiro, recursos humanos, como é que é a folha de pagamento, que é o maior número de informações que tem lá, eles chamam até de rúbricas, né, da folha de pagamento. Então, digamos assim, a empresa do varejo está gatinhando ainda. Eu achei interessante que foi implantado no início do ano de 2018 como teste, mas a pequena empresa não se testou, ela esperou ser obrigatório. Eu percebi a maioria isso. achava que já ia cobrar multa, tudo e tal, e por isso que não foi.
Entendi. Quer dizer, Eles ficaram parados não vou com medo mexer de com ser isso. cobrado. Entendi. Não vou dar informação que é para não dar informação errada. Isso. Mas você acha que faltou um pouco de informação, faltou um pouco de educação do pequeno empresário, até dos profissionais de contabilidade, para informarem seus clientes de que poderia fazer isso tranquilamente? Se eu falar o que faltou, faltou tudo. Faltou tudo. Do lado do empresário, ele está sabendo, mas ele prefere escutar de outros, que ninguém foi atrás, então ele não escutou nada. Aí, do lado do contador, o contador também não foi muito atrás, foi em algumas, acho que é isso aqui, acho que é isso aqui, do outro lado. Também acho que ficou com receio de ter algumas multas. E como um não puxou o outro, o técnico de segurança também não foi informar que, olha, vocês têm que entrar, vocês têm que isso, né? A culpa também está no nosso lado. E o E-Social é uma coisa que vem ensaiando entrar já faz uns 2, 3 anos, não é? 2014 começou o E-Social. Quer dizer, em 2014 Dezembro. começou, mas aí foi feito um protelamento de datas, né? Adiou uma vez, adiou 2 vezes, adiou a terceira vez. O governo estava louco. Em 2014, em dezembro, ele queria implantar em janeiro. Mas não dava. Não, de jeito nenhum, né? Nem tinha ainda na época aquela fase de teste. Não tinha se pensado nisso. Então já cancelaram ali. Depois foram 4, 5 cancelamentos até que em 2018 começou o oficial. 2017, teste para as grandes empresas. E por que teve que implantar esse negócio aí? O porquê é o seguinte, desde 78, quando as NRs começaram, Surgindo, né, tal, norma regulamentadora, né? norma regulamentadora brasileira, Certo. elas já tinham que ser cumpridas. Então, a maioria, eu acredito, foram até pelo varejo cumprir. Beleza. Só que não houve fiscalização no varejo. Até porque não tinha como O que aconteceu ter. foi que eles voltaram às indústrias, onde lá perdia braço, perna. A indústria, então, continuou com as NRs. Sim. Porém, o varejo não. O varejo, não tô. Bom, o que acontece? Empresas hoje que têm 10, 15 anos do comércio, ela nem sabe que existe isso. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o negócio foi passando, né? E, de repente, pegou um monte de gente de surpresa. Mas agora fala um pouco mais sobre o E-Social em relação à segurança no trabalho. Como que é esse negócio aí? Por exemplo, a gente percebe isso que você falou mesmo, que as grandes empresas, elas têm um técnico de segurança, até porque é obrigatório, ela tem um profissional lá que fica prestando atenção para ver se o cara usa o equipamento de segurança, se usa óculos, capacete, bota. Mas as pequenas empresas é muito comum a gente ver a tia da faxina trabalhar de chinelo havaiana, que não pode. Fala um pouco mais sobre essa relação do E-Social e a segurança do trabalho. Bem, o lance da segurança do trabalho é diminuir os acidentes para que a Previdência não tenha o que pagar. Quer dizer, é uma forma de economizar dinheiro da Previdência. Global. Mas também em relação à saúde do trabalhador, né? É justamente na saúde. Uhum. Você está vendo o dinheiro, mas também está vendo que o trabalhador vai ter mais tempo para trabalhar, se ele não se afastar. Uhum. E o lado humano também, né? Óbvio. Sim. Agora, como isso é novo, essa segurança do trabalho é novo para os varejos, né? Como é que diz? Eles simplesmente estão começando a conhecer e acham assim que é um absurdo 7, 8 documentos que eu tenho que fazer. Mas não é um absurdo 7, 8. Sempre teve esse absurdo. E é normal do ser humano, né? O ser humano é assim, você vai passar no pedágio, fecha um negocinho, pô, mas eu estou em dia. Ah, tá em dia, tá. Tá bom. Vem a mocinha, demora para vir porque ela tá cobrando um outro lá na frente e tal. Quando ela chega aqui, abriu, bom, então eu vou passar. Passo. E fica xingando. Tá bom. Agora, quando você não tem feito uma coisa que é dever, que é o caso da segurança do trabalho, vai xingar também. Mas quando você começa a explanar que a segurança do trabalho te também dá retorno de dinheiro, porque você vai manter o pessoal trabalhando,
ainda não acreditam, porque está naquela fase de cinto de segurança. As pessoas não fazem essa relação, né? Não, o cinto de segurança, como é que foi utilizado no Brasil? Cobrando. Teve que obrigar. Obrigou. Mas, Heraldo, vamos falar mais sobre isso. Nós vamos agora para o Café Esperto e depois o intervalo comercial. Aliás, chama atenção para o comercial da La Rondine, daqui a pouco também. E na volta nós vamos falar sobre aquelas pequenas empresas que precisam agora implementar tudo isso correndo, ok? Então, até daqui a pouco, depois dos comerciais. Não adianta eu achar que por ter a tecnologia por si só, ela vai resolver o meu problema, ela vai ocasionar isso tudo que a gente sabe que são os benefícios que o AVR pode trazer. O grande diferencial do que nós estamos fazendo é estudar, pesquisar e desenvolver para cada etapa do aprendizado do aluno qual a atividade apropriada, qual a imersão apropriada, e como que aquilo está ligado ao que ele já fez, ao que ele está fazendo e ao que ele vai fazer. De volta aqui ao Café Corporativo, hoje com Heraldo Dávila, falando a respeito de segurança no trabalho relacionado à fiscalização hoje implantada pelo E-Social, pelo Programa do Governo Federal de Fiscalização. Heraldo, agora eu te pergunto, mesmo as pequenas empresas, ótica, consultório dentário, sabe, aquele dentista que tem um funcionário, os pequenos comércios, esses caras todos têm que cumprir esses atributos? Tem. O que reza as normas é assim, um funcionário CLT já faz parte da aplicação das normas nesse setor. Que seja um funcionário. Que seja um. Afinal, esse cara, ele não tem que pensar se ele trabalha na grande ou na pequena empresa, ele tem que estar seguro. Sim. É isso? Sim, é. A saúde dele também. Que é o que mais importa. É. E quando uma empresa... Quando no quadro, vamos imaginar que eu sou um empresário e no meu quadro de colaboradores houve um acidente de trabalho. O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira ocorrência é você já ir ver como é que aconteceu o acidente, fazer uma investigação do acidente. Fez a investigação do acidente, faça o relatório, do relatório você faz a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é num sistema outro, não é ali no E-Social neste momento. Você informa, aí pega o número e aí insere no E-Social. Aí meu telespectador está pensando assim, como que eu faço tudo isso? Eu nunca ouvi falar desse monte de termo. Aí o seu contador é que vai te orientar, vai fazer inclusive por você, porque isso também faz parte das atribuições de um contador. Mas vamos lá. Imagina que esse acidente de trabalho, ele foi na rua, o sujeito estava vindo trabalhar e ele está lá no ponto do ônibus, um cachorro veio, avançou nele e mordeu. Isso é acidente de trabalho. Sim, é um acidente de trabalho. Tem que fazer toda essa documentação. A única coisa que vai ficar diferente nesse acidente de trajeto é que não vai entrar mais esse número de acidente de trajeto no FAP, Fator de Acidente Previdenciário. É outra forma de trabalhar. Não, esse aqui é um seguro que tem para quando você, qualquer empresa se acidentar, pega os FAPs de todo mundo, vai lá e está no hospital, vai passar 15, 20 dias, quem que paga? É o FAP.
Tá, entendi. Entendeu? Bom, vamos imaginar que eu sou um prestador de serviços, ok? E eu vou prestar serviço lá na sua empresa. Vou com a minha equipe prestar serviços na minha empresa. Aí o Aparecido aqui é o meu colega de trabalho aqui, meu contratado, que está prestando serviço na sua empresa. E ele vai subir na escada, e ele cai da escada e se lesiona. Responsabilidade minha, que sou prestador de serviço na sua empresa, responsabilidade da sua empresa que me contratou, a responsabilidade é de quem? Ou é dele que não se equilibrou na escada? Como que funciona? A primeira isso? é dele, né? Mas Tá vendo, Aparecido? Mas vamos ainda lá. cai, né? Tem responsabilidade. Mas Mas conta na pra verdade, gente. assim, quem está contratando, você vai ter um contrato assinado ali, a sua casa tem os seus riscos. Você apresenta os riscos para quem vai trabalhar. Certo. Quem vai trabalhar? Então aqui eu tenho que subir em escada mais de 2 metros de altura, NR35. Então ele tem que apresentar um documento de que fez esse curso. Eu, contratante, preciso Você cobrar tem que do meu pedir- prestador de serviços que ele me apresente aqui as normas, o que aqueles... Certificado do que ele tem que ter feito um curso. Isso, exatamente. Ok. E todos os equipamentos de segurança em qualquer atividade que for. Como ele está na casa dele lá, ele sabe qual que é, ele vai cobrar a mesma coisa de outro. Também a maioria desses prestadores, eles não têm... passa o tempo, a validade passou e eles estão trabalhando porque eles não querem gastar e tal. Então a responsabilidade aumenta de quem está contratando. E quem que tem que prestar contas para o governo desse acidente? É a empresa dele. É a contratada. É. Mas se ele, vamos supor que eu sou o contratante, O né? dono do negócio que- Isso. Aham. Aí eu vou te contratar. Certo. Ah, legal. E trabalha aí. Que é o que a maioria faz. Aí o que pode acontecer? Ele processar a empresa. Ele não me pediu nada para trabalhar. É função dele também. Eu não tenho, mas ele também não pediu. Sim, entendi. Entendeu? Então, Aí responsabilidade de quem contrata um prestador de serviços, saber se aquele prestador de serviço realmente está fazendo o que tem que ser feito. Inclusive condomínios precisam fazer isso. Eu lembro que quando eu fui morar nesse condomínio que eu moro hoje, quando eu fui receber as chaves, o administrador do condomínio veio e me deu todas essas informações. Olha, você vai contratar alguém para trabalhar aqui dentro da sua casa, ele, para poder entrar aqui, ele precisa apresentar todos os cursos, os certificados e assim por diante. E faz certinho lá. Deixa eu perguntar agora uma outra coisa. Se eu sou pessoa física, tenho lá minha casa, estou morando lá numa casa que tem 2 andares, um sobrado, e eu contrato aqui o meu amigo aqui para pintar a parte de fora. E ele cai da escada. Como é que faz? então, você continua sendo o responsável dele porque está na sua casa. Lembra a história do estabelecimento, de quem é? Não importa Então, se é pessoa física ou jurídica. Não, tanto faz. Tá. Tanto faz. A partir do momento que você deixou entrar na sua casa, você começa a ter as responsabilidades de falar para ele trabalhar corretamente e pedir para ele todos o mesmo caso do outro exemplo que você falou. Os EPIs, os certificados, esse tipo de coisa. Legal. Agora, como que funciona esse negócio de CIPA para pequenas empresas? Então, a CIPA, ela tem que ter em todo estabelecimento que tenha pelo menos um funcionário. Ou seja, tem que ter um cipeiro. Se eu tenho um funcionário, ele tem que... Ele se chama de designado. Ah, tá. Ele não é aquele cipeiro eleito. Não, ele é designado. Por quê? Porque pelo SESMIT existe uma NR4 que diz qual é a tabela de quantos funcionários tem, qual é o risco de acordo com o CNAE, e aí você vai falar, não, tem 2 funcionários por empregador e empregado. Sim. Então você vai eleger 2. Esses 2 que você elegeu, ele tem estabilidade. Uhum. Mas porque foi eleito. Tá. Foi eleito. Tá. Caso contrário, não. Então o designado não tem, mas tem que ter, porque o E-Social pede mapa de risco. Quem é que faz? É o cipeiro. Ou seja, ele tem que ter um curso. Ele vai ter que ter o curso para aprender como é que se faz o mapa de risco. E a presença de um cipeiro realmente evita acidente?
Se ele for atuante, sim. Ou seja, se ele for bom, se ele prestou atenção naquilo que ele aprendeu e atuou, aí é ótimo. Muito bom. Heraldo, eu ficaria conversando contigo aqui pelo menos mais uns 10 minutos, faria um terceiro bloco aqui sossegadamente, porque tem assunto para a gente bater papo. E para educar tanto o nosso telespectador quanto a nós mesmos. Mas o nosso tempo está chegando no fim e eu vou fazer uma gentileza aqui do nosso patrocinador, a Movit. A Movit, ela costuma presentear os nossos entrevistados com uma camisa, e essa aqui, em especial, é muito bonita, e eu vou te contar que eu tenho uma igual. Essa, realmente, eu espero que você, todas as vezes que use a sua Movit, que você lembre aqui do Café Corporativo. Pode pegar, de verdade. Tem gente que fala que é que nem o Didi, que você vira sacola ao contrário, não tem nada, mas tem sim. Não ia virar. Muito bom. Obrigado, nós vamos para o Mais Cafeína. Não, eu que te agradeço pela sua presença aqui. Nós vamos agora para o Mais Cafeína. Mais Cafeína, aqui no canal 25 Café Corporativo. A gente vem falar a respeito de normas do E-Social e da relação que o E-Social tem hoje com a segurança no trabalho. Faz 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, que entrou em vigor a fiscalização dessas normas, porque até então as normas já existiam, elas só não eram fiscalizadas. E eu tenho ouvido muita gente reclamar do E-Social por dizer que está muito burocrático, que tem muita coisa para fazer, que o governo só complica, só burocratiza. E eu concordo em partes. Eu acho sim que o governo burocratiza demais a vida do empresário brasileiro, mas não neste caso em especial. Porque eu também vejo muita gente reclamar da desorganização do nosso Brasil, da desorganização das entidades prefeitura, governo estadual, governo federal, mas nós precisamos entender o seguinte, essa automatização da coisa é boa. Ela sempre vem trazer ganhos para nós, porque nós temos o hábito de enxergar qualquer tipo de regrinha como um trabalho a mais, como uma tarefa a mais e como uma obrigação a mais. A gente não entende que cumprindo todas essas obrigações, nós vamos nos igualar ou nós vamos nos aproximar às ações feitas em países de primeiro mundo. Nós normalmente reclamamos dessas obrigações, mas nós também reclamamos da desorganização, nós também reclamamos quando nós somos vítimas de um acidente de trabalho. Quer dizer, na verdade a gente está muito acostumado a reclamar e nós precisamos nos acostumar mais a encontrar solução, utilidade, e encontrar os benefícios que tudo isso tem. Se o E-Social funcionasse desde muitos anos atrás, nós já estaríamos adaptados a ele e nós já estaríamos também nos beneficiando disso. Então, ao invés da gente achar problemas, ao invés de nós vermos parede, vamos ver janela, vamos ver porta, vamos ver avanço. Este é o Mais Cafeína, nós estamos aqui no Facebook /Café Corporativo, nós estamos no YouTube /Café Corporativo e nós estamos também no Instagram, Café Corporativo BR. Peço para que você que nos assiste, que tenha o hábito de entrar no nosso blog, de ler aquilo que nós escrevemos também e de acompanhar o nosso programa, porque isso aqui com certeza, este programa é uma universidade em sua tela. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista muito interessante aqui no Café Corporativo. Aguardo você lá. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine.
Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Move-te. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.